pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com a nossa querida Verônica Maia Baraviera. Obrigada, Verônica, por aceitar nosso convite. Aí eu que Obrigada. agradeço, prazer. Muito obrigada. A Verônica é trabalhadora do Centro Espírita Paulo de Tarso, no Lago Norte, né, e falará hoje sobre libertação do sofrimento. Eu farei uma leitura para harmonizarmos o ambiente do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. O teu serviço, aparentemente humilhante, que outras pessoas menosprezam, é o teu tesouro, o ganha-pão que te concede honradez. Realiza-o consciente da sua importância, desincumbindo-te dele com nobreza. O diamante que fulgura veio da entranha da terra, onde confraternizava com os vermes. E o pão saboroso, que enriquece a mesa, nasceu do trigo que se desenvolveu no charco. Trabalhar constitui desafio para todos. Enquanto o homem produz, a marcha do progresso não se interrompe. Dignifica as tuas atividades, sendo-lhes fiel servidor. Então, pedimos a Jesus que nos acompanhe no dia de hoje, e que possamos apreender todo o conhecimento que a nossa irmã nos trará. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. A palavra é toda sua, Verônica. Obrigada, Renata. É um prazer estar com vocês. Saudade da casa, né? A gente fica com saudade de estar pertinho, de estar junto na casa, mas já tá bom demais essa tecnologia que nos une, né? Quanto tempo que a gente passa sem se ver, e para nós é uma alegria muito grande poder hoje estar com vocês. Esse tema é um tema que até mostra a nossa afinidade de pensamentos, Renata, que eu estou trazendo uma proposta de reflexão baseada em Joana de Ângeles, neste livro que eu adoro, que é o Plenitude. E Plenitude de Joana, para mim, foi o livro da pandemia, assim, foi o livro que eu mais li na pandemia, que eu mais utilizei nas palestras, nas lives. E o Plenitude, dentro de todos os estudos da Joana, ele tem exatamente essa proposta de abordar com a gente a questão do sofrimento. Você, na sua leitura, você trouxe um assunto que eu achei bem interessante, o casamento aí, né, da fala da gente, porque a gente, no dia a dia, a gente está sempre querendo algo mais, né? Nós estamos sempre buscando algo mais. E nós não percebemos que isso nos traz sofrimento. Nós não sabemos que isso, no final, acaba fazendo com que aquilo que era para ser uma coisa natural na nossa vida acaba virando uma tortura, acaba virando um sofrimento totalmente desnecessário. E uma análise que me surpreendeu a primeira vez que eu li o Plenitude é que Joana fala de uma forma muito clara e objetiva. Praticamente todos os sofrimentos que você tem na sua vida, você não precisava passar por eles. E quando eu li isso, eu falei, não, Joana não está dizendo isso. Aí eu li de novo. Sim, ela está dizendo isso com todas as palavras e totalmente baseada em Kardec, baseado em tudo que a gente estuda na doutrina espírita, nas obras complementares, né? André Luiz, Emmanuel. E quando nós começamos a entender a análise do sofrimento que Joana traz, ela nos mostra que a dor essencial que nós temos na vida, aquela coisa, aquela parte forte, né? Alguma coisa muito significativa realmente que nós passamos, que nós vencemos, é claro que aquilo ali fazia parte do nosso planejamento, se é que a gente não plantou agora, né? Porque se eu pegar um tijolo e jogar no meu pé, vai quebrar meu pé. E eu vou sentir um quebrado pé que não é kármico, não. É tijolo caindo no pé. É físico, é matéria. E aí a gente pega e começa, é tudo errado, porque o tijolo caiu no meu pé. Eu falei, mas peraí, colega, você estava com o tijolo e jogou no seu pé, né? E aí a gente começa a parar para pensar em tudo que nós estamos vivenciando. Então, tive uma doença que não é fruto de nenhuma substância que eu uso, que não é fruto, né, de uma vida irregular, que, enfim, que é uma doença que realmente é uma doença grave,
que me causou muito problema, que me trouxe uma fase de muita angústia na vida. Então, uma série de coisas que nos acontecem, aí você olha e fala assim, bom, isso aqui eu estou vendo, que de fato tem que ter um motivo, né? É quando a gente analisa o porquê da reencarnação. Então, por que a reencarnação? Por que crer na reencarnação? Então, quando nós cremos em Deus como Deus justo, bom, né, aquele Deus realmente de bondade absoluta, nós cremos na justiça dele. Nós temos certeza que as coisas não acontecem por acaso. Então, isso vai explicar sempre esse contexto inicial, né? Por que eu nasci no Brasil, por que eu nasci com essa cor de pele, né? Numa família que tem X situação financeira, que tem X situação de instrução, X situação de harmonia familiar. Então, por que esse contexto me recebeu aqui na Terra, né? Por que eu vim assim? E por que uma pessoa, em outra situação, nasceu em outro contexto, né? Então, eu vou olhar e falar assim, gente, por que Angelina Jolie, né, nasceu linda, maravilhosa, entrou na fila 10 vezes, né? Bondosa, faz propaganda, ela casou com Brad Pitt. Então, você vai olhar e falar assim, nossa, que coisa maravilhosa, né? Que vida. Por quê, né? Americana, ela, nem sei se ela é americana, mas aí a gente vai imaginar por quê. Bom, a vida dela não é nada fácil, né? A gente inveja coisas que a gente não sabe nem o que a gente está invejando. A gente acha que uma vida de uma pessoa, por causa de sucesso, por causa de fama, é uma vida boa, é uma vida de sucesso, e nem sempre isso é sucesso, né? Não estamos aqui para falar de A, B ou C. Eu joguei um nome aqui porque eu quase não assisto nada e não sei o nome de ninguém. Mas é para a gente refletir o que nós estamos aspirando na vida como sucesso. Quais são os nossos desejos? Porque o que Joana traz para a gente é que isso está muito diretamente relacionado com a nossa sensação de fracasso e com o nosso sofrimento. Então, se eu estou aqui, dentro da leitura do que você falou, né, no início, eu tenho um emprego que é o emprego que é melhor para mim. Eu estou passando por uma situação que é a melhor situação para mim. Se eu entendo isso, compreendo isso e sigo a minha vida da melhor maneira possível, nós temos que ter, sim, vontade de progredir, isso faz parte da lei natural da vida. Deus nos deu essa vontade íntima de crescimento, porque nós nascemos para a perfeição, nós nascemos para chegarmos aos espíritos puros, vamos ser espíritos angelicais, todos nós. Por enquanto, a gente ainda está nesse crescimento. E nessa fase inicial, quando nós colocamos na nossa vida problemas que eles não existem. Então, eu pego o emprego que eu tenho e começo, eu mereci o emprego daquela outra pessoa. Não é? Ela foi promovida e eu não fui promovido. Isso é muito injusto. Então, olha aí, eu criando na minha vida um sofrimento que não foi plantado em outro momento. Aquele é o meu emprego, aquela é a minha situação. Mas esse sofrer de querer o que o outro tem, de não se contentar com o que eu tenho, né, é diferente do estímulo ao progresso. É diferente de eu estar sempre buscando trabalhar bem, fazer as coisas bem feitas, tentar melhorar e colher da vida o que a vida nos dá. Colher com aquele entendimento de se, olha, eu estou fazendo o meu melhor. Se eu não colher agora, imediatamente, o que eu estou plantando, eu tenho certeza que eu vou colher futuramente, porque a colheita, ela é obrigatória, né? A semeadura, ela é livre. A gente sabe que a gente pode plantar o que a gente quiser o tempo inteiro, mas que a gente vai colher. Uma mãe sábia sempre falava, pensa no que você quer comer, porque se você plantar chuchu, você vai comer chuchu. E quem planta só chuchu, come só chuchu a vida inteira. Aí você não vai poder reclamar do que a vida está te trazendo. E a Joana faz uma análise mostrando que médicos, psicoterapeutas, os profissionais de saúde de modo geral, eles têm tentado nesse milênio, com todas as suas forças, a achar uma forma de solucionar o sofrimento, de cessar o sofrimento. Então, são muitas drogas novas, né? A medicina está caminhando muito, muitos remédios, muitas terapias, muitas formas que estão sendo encontradas, mas nós percebemos que o sofrimento, ele é algo que tem garras, ele é uma coisa grande, ele vai tomando um volume, uma proporção muito grande na nossa vida,
E ele é muito maior do que a dor. A dor, ela vai surgindo e ela tem um ponto focal, ela tem algo que acontece que nos traz aquela dor, que não é bom, né, sentir, que é incômodo. Então, é quando a gente, né, machuca ali o ombro, você está com o ombro doendo, essa dor ela não é boa, ela tem remédio analgésico, às vezes não passa, é uma dor muito forte, eu tomo uma morfina e a dor não está passando, mas é uma coisa, é a dor. Outra coisa é eu estar com a mesma dor e começar, a minha vida está uma porcaria, está tudo dando errado, porque nada passa, o médico não escolheu o remédio certo, e eu começo a reclamar, e eu começo a reclamar, e eu começo a entrar nesse mundo da dor, e aí o sofrimento vai botando suas garras para fora e vai tomando conta da nossa vida. Então é interessante a análise que Joana nos traz, porque já há muito tempo ela fala com relação ao suicídio, à depressão, e ela traz a ideia de que a depressão é o mal desse século, desde lá, década de 80, quando ela começa com mais força na série psicológica, ela traz esses conceitos para nós, nos mostrando a necessidade de nós nos prepararmos para esse milênio, que não seria um milênio fácil. Nós estávamos preocupados com HIV, estávamos preocupados com câncer, e ela nos mostrando que na hora que nós entendêssemos o que aconteceria com a depressão nas nossas vidas, nós veríamos que seria uma epidemia muito maior. E hoje nós já vemos as pessoas colocando o suicídio como uma pandemia silenciosa, uma pandemia que tem números avassaladores, mas que não se propaga como a gente vê, né, de uma forma assim, não tem vacina, é muito mais complicado de você entender, de você se aproximar da pessoa, de você diagnosticar que aquilo há possibilidade real e factual de acontecer. Então, o sofrimento, ele pode ser físico e pode ser moral. E não existe assim, não, sofrimento mesmo é o sofrimento físico. Não, o problema é quando está doendo aqui o pé, né? O problema eu não consigo. Se meu corpo não doesse tanto, a minha vida ia ser boa, né? Porque o físico não para. Ou falar assim, não, a dor verdadeira é a dor moral. Não dá para falar isso, porque cada um de nós está numa etapa de evolução. Para cada um de nós, o sofrimento vai bater com mais força numa área. Eu não consigo imaginar uma dor física maior do que uma dor moral. Eu acho, por exemplo, que a gente, como mãe, né, quando a gente vê os filhos fazendo algo muito errado, aquilo dá, assim, um aperto no coração, né? Graças a Deus, meus filhos não aprontam. Ainda vou até falar, né? Porque vai que elas estão assistindo, elas vão me ligar na hora, falar, o que eu fiz, né? Para ouvir isso. Fizeram nada, graças a Deus. Então, e o contrário também, como é bom, no meu caso, que já tenho filhas adultas, ver o tanto que as meninas estão bem, que, né, construíram família, que são boas mães. Isso são valores que não tem preço, não tem. Você vê uma filha sua cuidando da sua neta, não tem preço. Ver ela aplicando os ensinos de Jesus, né? Ela trabalhando, sendo evangelizadora, atuando na casa espírita. Isso é algo que enche a gente com muita alegria. Então, são valores que não tem como a gente mensurar, não tem como a gente olhar e falar, isso aqui é mais importante do que isso aqui, né? Não dá para saber. Então, cada um de nós vai se prender a uma referência principal. O problema é como nós deixamos esse valor crescer para a gente. É como a gente deixa que isso se avolume, como a gente vai deixar que isso tome conta de nós. Então, quando a gente olha e fala, bom, eu estou com uma cirurgia a ser feita, eu tenho que realizar essa cirurgia, isso é um ponto. Vai ser uma dor, né? Uma dor, a dor moral que eu vou ter antes, né? De medo, a dor de escolher o médico, o hospital, o tempo que vai decorrer até chegar lá, o tratamento em si, a dor física decorrente de tudo isso são fatos que nós temos que encarar da melhor maneira possível. Porque quando a gente não encara dessa maneira, aí a dor vai aumentando e vai virando sofrimento. E qual é a questão de tudo isso nos dias de hoje, que Joana nos traz? Que está diretamente ligado ao nosso processo espiritual.
É importante para cada um de nós vivenciar esse processo espiritual, vivenciar a dor e o sofrimento, a maneira como nós vivenciamos. E isso é tão importante que Joana nos mostra que os espíritos de luz, os grandes mártires, aqueles que vêm para nos dar exemplos, muitas vezes eles não têm uma dor a ser superada. Mas se a gente observar, a vida deles é uma vida dificílima, lotada de dores enormes. E Joana coloca que eles vêm para nos mostrar como superar o sofrimento, como nós podemos vivenciar a dor sem deixar a dor virar um monstro na nossa vida. Então, quando a gente lê lá a vida do Chico Xavier, que a gente chora vendo o Chico levando garfada, né, pequenininho, e a gente olha e fala, meu Deus, como uma criança está passando por isso, ele está com fome, né? E a mãe virando e falando, Chico, tem paciência, eu vou mandar um anjo para cuidar de você, mas tem paciência. Então, a gente vai olhando que toda essa experiência que o Chico teve serviu para formar nele todos os conceitos que ele precisava na carreira mediúnica, em toda a missão que ele ia trazer, mas serviu mais ainda para mostrar para nós o que é o sofrer, como superar o sofrimento. Mostrar para cada um de nós que a gente não precisa passar a vida inteira se lamentando por uma infância mal vivida, por uma infância mal cuidada, né? Então, o Chico vai e traz, dentro daquela atitude humilde dele, daquela serenidade, dos valores morais absolutos, ele traz uma das maiores obras sociais que a gente já viu, de uma escala absolutamente linda. Hoje em dia, quando a gente fala numa obra social, a gente tem coisas muito grandiosas em termos de quantidade financeira envolvida. Nós temos internet, nós temos canais de doação, que as coisas mudaram muito. Mas vamos voltar lá para a época do Chico, né? Vamos pensar naquela época, interior de Minas, fazer tudo que ele fazia. E aí a gente observa isso numa conta muito simples, ele ser eleito o brasileiro do século, que é algo assim fantástico, porque a gente olha e pensa, poxa, foram os espíritas que votaram? Claro que não, nós não temos nem número para votar. O Chico não estava nem na lista. À época, quando ela fez a votação, o Chico não estava na lista da época para ser votado. E, no entanto, as pessoas colocavam o nome do Chico. Então, na lista estava a Princesa Isabel, Santos Dumont, tinham vários grandes brasileiros, e, de repente, o nome do Chico começa a aparecer e as pessoas da revista ficaram surpresas. E ele ganhou numa margem assim altíssima, porque não tem religião, é amor. Jesus, ele é a porta aberta para todos nós, cristãos, não cristãos, nós somos todos de um grupo só. E quando nós observamos esse processo espiritual de crescimento, para nos libertarmos do sofrimento, nós observamos que a fé religiosa nos auxilia a superar melhor. E isso não sou eu que estou falando, é Joana, apesar de Joana falar assim nesse livro, mas a ciência fala isso. A ciência mostra hoje já, através de diversos trabalhos acadêmicos, que as pessoas que têm uma fé religiosa, elas superam melhor as situações da vida, elas superam melhor o sofrimento. E é bastante interessante a gente observar isso e entender que nós precisamos colocar na nossa vida essa extensão. Então, a casa espírita, ela vem para a gente não só como aquele lugar, né, da obrigação, ou o lugar, eu vou ali para tomar um passe. Ela vem como uma grande escola, um lugar onde eu vou encontrar com pessoas que também estão tentando se melhorar. Da mesma maneira que a minha igreja, né, seja a igreja católica, a igreja evangélica, né, o templo budista, aonde eu estiver reunido com fé em Deus, que realmente me ligue a Deus, né? Nós temos alguns locais que são seitas, que trazem coisas para as pessoas, que desencadeiam coisas ruins na vida das pessoas, e isso pode ter qualquer nome na placa. Eu posso colocar centro espírita e as pessoas ali dentro estarem passando mal, estarem se sentindo mal. Eu não estou ligando ninguém a Deus. Mas se eu estou num grupo que está, sim, tentando chegar a Jesus, caminhando para o Cristo, trabalhando, fazendo ações solidárias, ações de autoajuda do grupo, da comunidade, né? Esse grupo ele vai crescer, ele vai se importar mais.
é um espaço que eu tenho para não ficar só casa, trabalho, trabalho, casa. E isso vai fazendo com que eu suporte melhor tudo que passa na minha vida. Tudo que acontece, na hora que a gente vai hoje a um consultório e começa a descrever o sofrimento, né? E eu entro com casos de depressão, com casos de fobias e vários graus de problemas mentais, nós temos de vários aspectos. Quando a gente começa a conversar hoje com psiquiatras, com neurologistas, com psicólogos, a coisa que eles falam, você tem que unir na sua vida, né? Você tem que ter a terapia, seja a psicoterapia, seja uma terapia que você encontre para te ajudar a superar isso. Você tem ali seu lado de trabalho, que você tem que se fixar, você tem o tratamento medicamentoso que você vai utilizar, e você precisa da espiritualidade. Você precisa de ir para um lugar e se unir na sua religião, se unir à sua fé. Porque é visível a forma de recuperação das doenças das pessoas que têm fé. É visível a superação de todos os obstáculos daqueles que possuem fé. A maneira como eles enfrentam a dor e a maneira como eles saem da dor. Então, essa é a primeira chamada que Joana traz, nos falando da necessidade da gente olhar aqui na Terra a vida com outros olhos, da gente observar tudo que está acontecendo e saber que nós precisamos convicção absoluta de que estamos de passagem. Nós somos espíritas, estudamos, lemos Joana de Ângeles, estudamos Kardec, uma maravilha, mas a gente não coloca essa certeza na nossa vida. Quando que nós percebemos isso? Quando o problema do salário se avoluma na nossa vida como um problema gigantesco, quando o problema de não ter um carro, do carro não ser novo, de não poder fazer uma viagem, de coisas da matéria assumirem uma proporção grande demais. Nós vamos nos lembrar lá no nosso lar, quando aquela senhora vai conversar, pedindo ajuda lá ao ministro, e André Luiz está próximo a ela, vai junto para fazer o pedido dela, que o ministro diz que recebe sempre as pessoas em duplas, e a senhora vai e começa a dizer que ela quer voltar na Terra, que ela tem problemas aqui para resolver, e o ministro falando que ela não tem ficha de trabalho para ter essa experiência de voltar aqui, e ela não consegue nem entender, ela não consegue nem ouvir, ela só reclama o tempo inteiro, e André Luiz vai ficando assustado, e aí ele começa também a entender por que ele só recebe em duplas, né? Porque você vai ouvindo o outro, e quando você ouve o outro, você começa a perceber que você está fazendo a mesma coisa. André Luiz queria ser médico no nosso lar. Ele queria chegar lá, né, arrebentando. Falou, não, sou um médico de sucesso, né? Vou fazer o que aqui? Vou clinicar, quero a chave do consultório. E, no entanto, o que ele ganhou foi o pano de chão. Na verdade, ele conquistou, ele abraçou aquele pano de chão ali, foi firme na limpeza, para entender que o trabalho ele é igual. Ele nos engrandece, ele faz a nossa mente sair dos problemas, sair dos sofrimentos e nos ligar àquilo que a gente está fazendo naquela hora. Então, quando a gente está ali no centro, preparando uma cesta básica, limpando o salão do centro, organizando alguma coisa, a gente está com a nossa mente focada no problema. Eu estava aqui falando com a Renata, que eu passei por uma questão física agora, recente, e eu marquei com ela, eu tenho certeza que na hora eu consigo falar, que na hora a voz sai, que dá tudo certo, porque a gente foca em Jesus, a gente foca nos assuntos, a gente esquece as dores, a gente esquece o problema físico. Pelo tempo que a gente está envolvido no trabalho do Cristo, parece que tudo para. Sabe aquelas propagandas que as coisas congelam, começa a passar assim, câmera lenta? Então, é como se os problemas se congelassem. E eu começo a olhar o problema do outro com mais amorosidade. E hoje o mundo tem tantas coisas maravilhosas, o mundo está melhorando tanto, que a gente realmente precisa melhorar e superar tudo isso. Joana, então, nos traz a questão que nós precisamos curar a nossa alma, que é a sede do sofrimento. Então, não adianta a gente buscar a cura em artifícios, não adianta a gente procurar a cessação do sofrimento nas coisas físicas, nos remédios, nas coisas materiais. A cura, ela está na alma. Então, nós precisamos tratar a nossa alma. A alma é o espírito
o espírito aqui encarnado dentro da doutrina espírita, a gente costuma falar com alma, que é a definição trazida por Kardec nas obras básicas, né? Que alma é o espírito encarnado. E quando nós falamos de um modo geral em alma, nós sabemos que estamos falando do ser. Nós estamos falando de algo que supera o corpo físico, não é? Então, a sede do sofrimento é ela. Fala, não, não é não, porque eu estou com o pé quebrado, é um osso. Não é não. A sede do sofrimento é a alma. A dor pode estar no osso, a dor pode estar ali. Mas na nossa alma, nós sabemos, por exemplo, o que nos levou até esse problema tão sério no pé. A gente sabe o que nós chutamos tanto anteriormente, o que a gente aprontou com esse pé para vir com esse problema tão difícil, que nenhum médico consegue diagnosticar, que em lugar nenhum chega a conclusão nenhuma. E aí a gente vai olhar fantasticamente universidades no mundo inteiro estudando a felicidade, estudando o sofrimento e chegando a conclusões maravilhosas. Oxford tem um estudo que é muito interessante, é um estudo que veio à tona, acho que há uns 5 anos, onde foi quando eu ouvi mais falando nesse estudo, que ele já deve estar hoje com uns 44 anos já, que essa pesquisa está em andamento. E é uma pesquisa que estuda sobre a felicidade. O que faz a felicidade? O que traz felicidade? E os pesquisadores, eles, como bons pesquisadores americanos, né, eles fazem pesquisa de uma forma muito maravilhosa, então eles cercam tudo na pesquisa e eles fizeram um apanhado com um universo bem grande, então começaram com 700 pessoas, então, né, foram crescendo esse número de pessoas. E esse estudo, ele trazia pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas de classe média, pessoas com problemas de saúde grave, pessoas com saúde perfeita, pessoas com instrução alta, pessoas sem instrução, e ele tentava mapear para localizar onde estava a felicidade. E ele chega a uma conclusão, 38 anos depois, o estudo ainda não está completo, mas ele vai sempre tendo relatórios, né, de conclusões, de etapas da pesquisa, e ele chega à conclusão de que dinheiro não traz felicidade, de que bens materiais não trazem felicidade, fama não traz felicidade, sucesso não traz felicidade, poder não traz felicidade. E aí, né, acho que a gente até já sabia, né? Mas aí ele entra e fala, saúde não traz felicidade. Eu levei um choque, confesso a vocês, quando eu li o primeiro paper, eu falei, como assim saúde não traz felicidade? Saúde traz. Não, saúde não traz felicidade. E aí eles mostram o acompanhamento das pessoas saudáveis e das pessoas doentes. Pessoas saudáveis, depressivas, pessoas saudáveis tentando se matar e pessoas doentes, felizes, vivenciando as coisas bem, botando os outros para... Gente, tem gente que deixa a gente com vergonha, não tem? Você chega às vezes para reclamar da vida, você sai arrasado, você fala assim, meu Deus, né? Eu entrei na fila meia, só metadinha da fila, essa daí entrou 5, 6 vezes na fila e eu estou aqui reclamando. Ontem eu recebi um post no WhatsApp que mostrava um grupo que publica ações bacanas, ações bonitas. Eu não vou saber citar o grupo, que deveria, inclusive. Mas eu não conhecia, e na hora que eu cliquei, que eu olhei, eu vi que eles fazem ações assim, né? Eles fazem vaquinhas para ajudar as pessoas, achei super legal. Mas no Instagram, a proposta deles é compartilhar as coisas boas que acontecem. Então, no site eles fazem a vaquinha, no Instagram eles compartilham as vaquinhas que eles estão fazendo, mas um dos vídeos do Instagram deles estava assim, a esposa mandou para eles o vídeo do marido dela carregando a filhinha e carregando as compras e andando na frente dela. E ela filmando com o celular atrás, falando assim, ele é maravilhoso, não me lembro bem como é que ela falou, mas olha o meu marido, gente. Eu estava com muita dor nos pés e ele me emprestou o chinelo dele. E aí ela afasta o celular, ela vai ficando para trás, como boa brasileira, que a gente apronta até com o marido, né? E aí ela mostra o cara descarpando de salto. Tá ótima a cena. Ele com o menino pendurado, com o sacola pendurado e de escarpando com o sapato dela. Devia estar acabando com o pé dele, né?
Então, a proposta do Sara falou assim, olha quanta coisa legal que acontece no dia a dia, olha quanta gente bacana tem, quantas pessoas que se unem para ajudar, né? E daí, é claro, que vai até os casos graves que eles mostram de pessoas com problemas de saúde, que as pessoas estão se mobilizando para auxiliar, e graças a Deus, no meio espírita, a gente tem uma infinidade de vivências que nos mostra o quanto todos os dias nós estamos melhores. E nós sabemos que se a alma é a sede, né, de sofrimento, nós temos algumas coisas que nos remetem, nos mostram um pouquinho do que a gente pode ter vivenciado anteriormente. Jung, ele olha o sonho, por exemplo, como se fosse uma janela da alma, como se, através do sonho e da imaginação também, nós podemos acessar um conteúdo que nós temos lá na alma, que reflete no nosso dia a dia, que a gente não conhece, né? A gente não tem consciência dele. E ele fala sobre a importância de nós trazermos para o nosso consciente para que nós possamos trabalhar. Ai, Jesus disse para a gente, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, a gente pode ver que a ciência e a espiritualidade, a ciência e o Cristo, elas estão sempre juntas. E eles nos dão sempre como vencer o sofrimento. Nós precisamos conhecer a verdade para que ela nos liberte. E conhecer a verdade, ao contrário do que às vezes a gente interpreta, né? Falar, eu tenho que conhecer Jesus. Não é eu virar e falar, tá, conheci Jesus, eu digo que eu conheci Jesus e pronto. Não. Quando aquele ladrão, lá na hora da crucificação, fala para o Cristo que se arrepende e que reconhece Jesus como Salvador, Jesus vira para ele e fala, daqui a pouco nós nos encontraremos no paraíso. E isso faz com que as pessoas entendam que ele teve todos os pecados perdoados. Aonde nós vimos em alguma passagem do Cristo Jesus dizendo que perdoou o pecado de alguém? Ele virava e falava que a sua fé te salvou. Vá e não tornes a pecar. Então, não era um perdão, era a pessoa que estava se melhorando. Se você voltar a pecar, você vai continuar com o seu problema. Porque a sede do problema não é essa aí que eu estou curando agora. Eu estou curando a sua cegueira, eu estou curando a sua paralisia física, mas a sua alma só você pode curar. E Jesus nos disse isso o tempo inteiro. Então, nós precisamos reconhecer a verdade na nossa vida, entender os nossos problemas, buscar o que pode e o que não dá para ser solucionado e começar a alimentar o lado bom, começar a entender que para a gente vencer o sofrimento, a gente precisa olhar mais para frente e olhar para superar essa batalha toda, a gente precisa olhar com uma visão mais otimista a vida. A gente precisa entender que o otimista não é aquele alegre que não sabe do que está falando, não. O otimista é aquele que analisa a vida e que entende exatamente onde a gente está, porque a vida melhorou muito. Outro dia, conversando com uma moça de um movimento feminista, e ela ficou revoltadíssima quando eu disse que estava bem melhor agora. E nós começamos a conversar sobre dados estatísticos. Aí ela começou a falar, e eu falei, sim, e que dado estatístico você tem para me apresentar de 50 anos? Quantos feminicídios ocorreram há 50 anos? Aí ela, não, porque... Eu falei, pois é, você não tem dado nenhum para me apresentar, porque nem dado a gente tinha. Feminicídio nem crime era. Então, só o fato de passar a fazer parte da nossa rede legal já mostra o impacto que isso está trazendo para a sociedade, já mostra que isso não é mais permitido, não é mais aceitável. Então, as coisas estão sendo iluminadas. Quando a gente acende luz, e a luz está forte porque os tempos chegaram, a primeira coisa que acontece, gente, a gente vê a bagunça da casa, né? Quando a gente acende, você está ali com tudo no escurinho, janela fechada, tá uma maravilha, né? A casa tá linda. Na hora que você acende tudo, você abre a cortina, aí você olha para o chão e fala, meu Deus, quanta sujeira. Eu estava tanto tempo aqui passando e não estava vendo. E é agora, esse é o momento que nós estamos aqui na Terra.
Nós não estamos num momento ruim, nós estamos num momento maravilhoso. Nós estamos num momento de crescimento da Terra. Nós estamos num momento em que a Terra está entrando em um mundo de regeneração. Não tem mais volta. Dr. Bezerra de Menezes falou pela primeira vez isso em 2010, voltou, já repetiu em 2014, e está sempre reiterando isso, assim como outros espíritos têm trazido essa questão de que nós já estamos em regeneração. Aí você olha assim, mas como assim estamos em regeneração? É que nós estamos à 00:01, aprendi isso com o Godinho lá da FEB, achei um exemplo fantástico. 00:01 é dia seguinte, mas está escuro. Mas vai clarear, gente. Vai clarear. E o bacana é que a gente precisa estar aqui na Terra na hora que clarear. Para isso, nós precisamos mudar a nossa mente agora. Nós precisamos mudar a forma de entender o sofrimento, a forma de entender a vida, a forma de entender o que nós viemos aqui fazer, porque isso muda completamente o valor que eu dou a cada minuto da minha encarnação, o valor que eu dou a cada semana. Aquela procrastinação que eu trago já de um tempão, que eu fico assim, ai, eu sei que eu tenho que ajudar. A gente na Casa Espírita é super engraçado, que o pessoal procura a gente e fala assim, ai, Verônica, você me perdoa porque eu não vim almoçar, e eu fico pensando, gente, quem sou eu para perdoar alguma coisa? Não sou ninguém, não, já estava responsável por fazer a lista aqui de quem vinha para o almoço, quem não vinha ajudar. Não, né? A pessoa está tentando pedir perdão a ela própria, porque ela sabia que ela tinha que estar trabalhando, que ela tinha que estar ajudando, que ela tinha que sair do mundo dela, que ela não podia passar a vida inteira só cuidando ali da cozinha da casa dela, do filhinho dela, se está com um lacinho feito na gravata ou não. Ela sabe disso. E o que a gente vê todo dia, a pessoa chega e fala, ai, tá difícil a vida, porque eu estou estudando muito, estou com a juventude, não está dando para a juventude, porque eu estou estudando vestibular, ai, passei no vestibular, está difícil faculdade, ai, estou me formando, estou fazendo trabalho final, ai, porque eu estou estudando concurso, ai, porque, porque eu vou me casar, porque eu vou, assim que eu casar, eu vou vir, porque eu vou trazer a mulher, né? Ai, o filho nasceu, ai, o filho está com a adolescente. Gente, aí quando fica velhinho, chega se arrastando na casa espírita, com um monte de problema, e vira e fala, ai, meu filho está usando droga, está dando tudo errado. Eu falo, gente, nós fizemos opção por mamon. Jesus nos ensinou, não dá para servir a dois senhores. Nós precisamos servir ou a Deus ou a mamon. Mamon é o ser que comanda a matéria. Nós precisamos largar tudo isso de lado. E entender que temos que cuidar com carinho da matéria, que temos que valorizar cada segundo, tudo que nós temos, valorizar o nosso emprego, valorizar as coisas da vida, mas nós precisamos olhar como passagem. Nós precisamos valorizar tudo isso e entender que esse sofrimento, ele é natural, envelhecimento é natural, a flagelação não é agradável aos olhos de Deus. Nós não estamos aqui para ficar trazendo e aumentando o sofrimento para nós mesmos. Deus não fica feliz em ver seu filho sofrendo, ele fica feliz em nos ver felizes. E quando nós nos envolvemos com as pessoas, com os problemas das outras pessoas, que nós paramos, que nós ajudamos, que nós fazemos outras coisas na nossa vida, nós diminuímos o nosso sofrimento e nós trazemos mais alegria para a nossa vida. Então é tudo muito bonito, né? Porque o sofrimento, ele faz parte ainda aqui da Terra. Não tem como ainda a gente viver aqui. A gente imaginar que Maria chamou o Dr. Bezerra de Menezes há muitas décadas para ir para outros orbes, para ficar com espíritos angelicais, e Dr. Bezerra implorou para continuar conosco. E ele disse à época que enquanto nós estivéssemos sofrendo, ele não ia conseguir ficar feliz, ele não ia conseguir ter paz em outro local. Então, assim também nós. Enquanto nós tivermos irmãos aqui na Terra em sofrimento, é claro que a felicidade vai continuar não sendo desse mundo. Isso não quer dizer que a alegria não seja desse mundo. A alegria é muito desse mundo. E o trabalhador do Cristo é o trabalhador que tem alegria no coração. É o trabalhador que, quando vê, está passando pelos seus problemas, e ele fala assim, ixi, ó, acabou, né? Passou. Porque eu estava tão envolvida aqui em ajudar, né? Nós temos um irmão queridíssimo na nossa casa espírita, daqueles que dá vergonha na gente, que às vezes ele vem fazendo pelo processo quimioterápico, processos difíceis, que a gente sabe que
fazem com que ele passe muito mal, que a gente chega, de repente, está lá ele arrumando um fio no salão, trocando um disjuntor, trocando alguma coisa na rede do computador. Eu falo, o que você está fazendo aqui? Ele, nossa, aqui o tempo passa rápido, aqui eu não sinto dor, aqui tudo dá certo. Porque aqui eu estou resolvendo o problema dos outros. Aqui eu não estou parado, concentrado no meu próprio problema. Então, a solução do sofrimento, a libertação do sofrimento, é a dedicação nossa à vida, a dedicação nossa à humanidade, a nossa dedicação a Jesus. Quando nós perguntamos a Ele o que fazer para sermos salvos, Ele nos conta a parábola do bom samaritano. Ele nos mostra que a salvação vem quando a gente estende a mão ao nosso irmão, que a salvação vem quando a gente abraça com carinho aquele que está na estrada conosco. Então, está na hora da gente tomar remédio para a alma, da gente libertar a nossa vida de tantas coisas desnecessárias, né? Olhar e falar, poxa, de repente, será que eu precisava mesmo estar passando por isso? Né? Será que eu precisava estar sem dormir por esse problema? Vai adiantar eu ficar sem dormir hoje? Então, eu preciso me dedicar à meditação, eu preciso me dedicar à concentração, ao equilíbrio mediúnico, ao equilíbrio de harmonia espiritual. E não dá para esperar o ano que vem, gente, não dá. Vocês sabem que em novembro e dezembro os consultórios de psiquiatria e de psicologia lotam, porque quando vai chegando essa época, a gente olha e fala, nossa, o que eu fiz esse ano? E aí começa a bater aquela dor no coração, aquela angústia de saber que passou mais um ano da minha vida e eu não fiz nada. Mas não adianta querer Rivotril para dormir, não adianta querer me entupir de remédio, porque essa dor não vai passar. Essa dor se chama dor de consciência, ela abriga na nossa alma e ela tem, sim, condição da gente superá-la. Então, é o convite que Joana nos traz, convite que eu faço a todos. Plenitude é uma delícia de ler. Para quem gosta de psicologia, é um prato feito, pelo menos, e traz para a gente uma visão muito interessante de como a gente está dificultando o nosso próprio caminho. Então, que Jesus possa ficar conosco sempre, em todos os minutos, que cada momento da nossa vida seja um momento de alegria. Agora que nós estamos nos aproximando aí das festas de final de ano, que o nosso coração já esteja em festa, que a gente possa ter alegria na nossa vida e compartilhar alegria com as pessoas, a fazer uma outra pessoa ter alegria na sua vida, encher a nossa vida de coisas boas. É o nosso desejo para que a gente tenha um final de ano lindo e maravilhoso. Obrigada a todos, que Jesus fique conosco sempre. Obrigada, Renata, pela oportunidade. Obrigada, Verônica, que maravilha, que lindas suas palavras, né? Muito acolhedoras e muito inspiradoras, né? Querendo ou não, acho que a gente se liberta do sofrimento trazendo esse amor em ação, né? No trabalho, na caridade, é nesse movimento, né? E isso alegra os nossos corações. Né? Muito obrigada. Você pode fazer a oração final para a gente? Prazer. Gente, oração é algo que a gente sempre quer fazer, né? É a oportunidade que a gente tem maior de unir os nossos pensamentos a Deus. E se nós estamos falando de tudo isso, de toda essa questão da gente precisar focar os nossos pensamentos, de precisar se harmonizar mais, aí às vezes eu penso assim, mas eu não posso sair, eu não posso ir a lugar nenhum. Eu posso orar. Que coisa linda, né? E durante a pandemia foi o primeiro serviço que a nossa casa descobriu que salvava vidas. E a gente descobriu isso de uma forma muito interessante. No primeiro trabalho que nós criamos no início da pandemia, foi um grupo para orar pelas pessoas, porque muitas pessoas começaram a adoecer e a gente não estava dando conta, então a gente montou um grupo para orar. E o que a gente descobriu? Que nós atingimos resultados fantásticos com as pessoas que estavam fazendo as orações. Os resultados, em muitos casos, maiores do que aqueles que estavam recebendo as orações, que já estavam até sendo atendidos, pessoas já estavam em recuperação, mas a vida das pessoas mudou, e elas nos mandavam relatos todos os dias, nossa,
eu orando com vocês, nesse horário, dedicando esse minuto aqui na minha, né, esses minutinhos aqui do meu dia, como está me fazendo bem, como está mudando tudo. Então, vamos aproveitar esse momento para mudar tudo, para mudar a vibração da nossa casa ainda mais, para iluminar cada pedacinho, que nesse momento nós possamos abrir a porta da nossa casa para o Cristo e vê-lo entrar. Entrar, nos sorrir para nós, sorrir com a felicidade que Jesus fica cada vez que percebe que nós estamos tentando acertar, que nós estamos caminhando na sua direção. E Jesus nos abre os braços, nos dá um abraço tão acolhedor. E essa sensação maravilhosa de abraçar o Cristo nos envolve a alma, e nós vibramos para que essa luz invada a nossa casa, envolva os nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos. Deus, nosso Pai de amor e de bondade, neste momento em que unimos ainda mais os nossos pensamentos, nós agradecemos cada minuto da nossa vida, Senhor. Agradecemos porque lhe sentimos presente todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. Agradecemos, Pai amado, e lhe pedimos que proteja essas pessoas que nesse instante mentalizamos. Que o Senhor possa levar a cada uma delas a tranquilidade, a harmonia e a saúde. Abençoa, Pai. Abençoa a nossa capital, os nossos vizinhos, nossos governantes, nossos amigos, nossos desafetos. Abençoa, Senhor, a todos, levando muita luz, muita paz sobre o nosso Brasil. Que o nosso querido Anjo Ismael possa ter em nossos corações a luz que ele precisa para auxiliar o nosso país. Que a terra possa, Senhor, ser iluminada cada vez mais e que possamos ajudar muito todos os dias nessa tarefa do bem, de reanimar os nossos irmãos, de estender as mãos para auxiliar nessa caminhada aqueles que precisam ainda mais do que nós, Senhor. Nos protege, abençoe, abençoando a nossa casa espírita, abençoando todos os companheiros, hoje e sempre. Graças a Deus que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada, Verônica. Obrigada por aceitar o nosso convite, mais uma vez. Obrigada, Renata. Deixo um beijo grande para a América, Dona Rosi, todos os amigos, que a gente possa logo se encontrar, que a gente possa, assim que tudo isso acabar, né, retornar com muita força às reuniões presenciais. Mas antes disso, que todos lembrem que tem muita coisa que a gente pode fazer de casa, né? Um beijo bem grande para todos vocês e um ótimo final de ano. Gratidão pelo convite. Obrigada, né? E se Deus quiser, esse momento de trabalho presencial chegará o mais breve possível, mas enquanto isso, continuamos trabalhando, né, de casa, de forma online, né, emanando bons pensamentos, e principalmente agora no final de ano, né, que possamos envolver os nossos corações com muita luz e muita paz, né? Obrigada a todos e até a próxima.